A própria inteligência artificial já está dizendo quem vai ser o próximo Papa, que é esse cidadão, vou colocar a imagem dele aqui na tela, é esse senhor aqui, né? Esse senhor, o Pietro Parolin. A profecia de Malaquias, né, diz que o último rei, o 8º rei, teria o nome de Pedro. E aí nós vemos que o nome dele é Pietro, né, em italiano, que na nossa linguagem é Pedro, né? Então o nome dele na nossa linguagem é Pedro Parolin, né? Ele é o secretário de Estado do Vaticano, né? E esse é um dos candidatos que todo mundo está dizendo que ele já está eleito mesmo antes da eleição acontecer. O outro, segundo, que está sendo cotado é o cardeal Luiz Tagle, né? Luiz Tagle, que é esse que está na imagem aí, considerado como o Papa Francisco da Ásia, né? Todo mundo chama ele de Papa Francisco da Ásia, o Luiz Tagle, né? E ele é o segundo candidato aí muito forte também, mas com uma quantidade bem menor de porcentagem do que o Parolin. O outro é esse daqui, o Robert Sarah, né? Esse africano, segundo a linhagem, né, da teologia católica, ele é um expert, um inteligentíssimo, cheio de livros e de literaturas e de apostilas e de tudo mais, porém, ele é, né, daquela linha antiga, daquela linha dura, ele é conservador, né? Para ser mais claro, ele é de direita, tá? Ele é de direita. Os outros dois seguem a linhagem de Francisco, né? A linhagem socialista comunista, né? E o clamor da sociedade mundial é por Parolin ou por o Tagle. E esse daqui, eles... Se você vê as matérias aí nas redes sociais, no Instagram, as matérias que aparece esse aqui, a galera do amor e da bandeira colorida demoniza esse daqui. Xinga de tudo quanto é nome. Nem parece que é a galera que exige amor, que exige, né, inclusividade, né? Nem parece, porque para esse daí, eles sentam a madeira, como diz o ditado, e demoniza. Então, nós estamos no aguardo desta eleição. A gente já sabe, né, que o que vai dar, vamos dizer, dessa eleição. E agora, só precisa bater o martelo mesmo. E eu digo para você, se prepare. Coloque sua vida na presença de Deus. Comece a se policiar e se alinhar perante Deus nesse jejum que nós vamos fazer agora. Entre conosco. Pastor, mas acho que eu não vou aguentar, mas pelo menos tenta. Se você não tentar, não dá para você dizer que não conseguiu ou que não vai conseguir. Primeiro tenta e depois você vai dizer se realmente deu para fazer ou não. Agora, não tentar, aí fica difícil, né? Então, o que eu quero dizer para vocês com toda esse conclave que começará a partir desse dia 7? Que nós estamos no aguardo, né, para saber quem vai ser realmente eleito e, após esta eleição, vai se cumprir o que Francisco comentou com donos de Big Techs em uma das últimas reuniões que ele fez e também o que ele passou, que ele ordenou, fazendo ali me foge a palavra agora da mente, se vocês puderem me lembrar aí, ele fez ali, ele escreveu alguns detalhes, alguns tópicos a serem colocados em prática, mas me fugiu a palavra aqui. Se vocês tiverem em mente aí, foi uma das últimas, uma das coisas que ele deixou escrito e ele passou para esse Parolin, né? Tudo aquilo que ele escreveu ali, que era para executar depois da sua morte. Agora me falha na mente a palavra exata do que ele deixou escrito, assim, como que pronuncia. Mas tudo bem, se eu lembrar eu falo, ou se vocês lembrar, coloca aí na linha do tempo. Moral da história. Tem um padre aqui do Brasil que ele é muito ligado, né, muito ligado
a esses empresários, donos de grandes big techs, e um destes pelas quais, né, passou perto, recomendações, digamos que seria isso, Berenice, recomendações, digamos que seria isso, mas é outro, é testamento, né, que fala? Testamento. Ele deixou um testamento e passou, né, esse testamento para o Parolin, que tem tudo isso em mãos. E dentre esses detalhes, ele soltou, numa das últimas falas dele, isso que esse padre vai falar aqui agora. Veja com atenção isso daqui. Vou paralisar aqui, isso, vou paralisar. Esse padre, ele é amigo de um dono de uma grande big tech aqui do Brasil, que esteve lá nesta reunião. E olha o que Francisco falou na reunião, que esse Papa fala aqui agora. Veja com atenção e veja se faz sentido. Eu tenho alguém próximo de mim que tem um cargo alto numa dessas big techs no Brasil. É um império, é uma potência. E eles tiveram uma reunião com o Romano Pontífice em Roma, com o Papa em Roma. E realmente é duro, Marcelo, mas o fato é que estava o CEO universal e os CEOs continentais. Tem o CEO geral, né? Sim. O boss, o chefão, o grandão. E os CEOs continentais, né? As ramificações. Diz que a frase do Santo Padre foi: a agenda está atrasada, precisa acelerar. Inacreditável isso de um Papa. Qual a agenda da redenção? Não. Agenda da conversão? Não. Agenda da conversão? Agenda da catolicização das nações? Agenda do reinado social de Cristo, propugnado pela última vez com ímpeto total por talvez Pio XII. Agora, qual é a agenda? Agenda inclusivista, igualitária, ecológica, desarmamentista, pacifista, abecedária. Entende abecedária, né, Marcelo? Sim. Aquele punhado de letrinhas. Bom, tá aí. Ele fez essa reunião. Eu vou resumir o que o padre disse, você entendeu também. Você que está chegando, deixa o seu like, chame todo mundo e vamos para cima. Ele fez essa reunião com donos de grandes big techs. E além dessa reunião, ali estavam não só esses empresários, mas estavam os líderes, os arcebispos e cardeais que comandam os 5 continentes da Terra, porque cada continente tem um arcebispo, tem um cardeal, e aí outros chefes também de nações ligados ao catolicismo estavam nesta reunião, né? Obrigado, William, que o Eterno te abençoe em tudo. E nesta reunião ele disse o quê? A agenda está atrasada. Nós precisamos acelerar a agenda. E aí eu pergunto para você que está aqui, que agenda é essa? Será que é a agenda de implantar o catolicismo pelo Brasil, de implantar o catolicismo pelo mundo afora? É a agenda de ajudar os pobres? Que agenda é essa que ele comentou aqui? Eu já vi pessoas aqui escrevendo, né? Eu já vi pessoas escrevendo. Qual é a agenda? Eu vou colocar novamente. Ouça com bastante atenção. Isso aqui é um padre falando, tá? Não é invenção de um pastor ou de alguém que está lutando contra a Santa Igreja Católica ou o Santo Padre. Não é nada disso. Eu estou falando e mostrando um padre falando sobre essa realidade. Escuta. Próximo de mim, que tem um cargo alto numa dessas big techs no Brasil. É um império, é uma potência. E eles tiveram uma reunião com o Romano Pontífice em Roma, com o Papa em Roma. E realmente é duro, Marcelo, mas o fato é que estava o CEO universal e os CEOs continentais. Olha, tá vendo? Ó? Estava o CEO universal, que é o próprio Papa, e os continentais, que são os cardeais que cuidam dos continentes. Vai ouvindo. O CEO geral, né? Sim. O boss, o chefão, o grandão. E os CEOs continentais, né? As ramificações. Diz que a frase do Santo Padre foi: a agenda está atrasada, precisa acelerar. Inacreditável isso de um Papa. Qual a agenda da redenção? Não. Agenda da conversão? Não. Agenda da conversão?
agenda da catolicização das nações, agenda do reinado social de Cristo, propugnado pela última vez com ímpeto total por talvez Pio XII. Agora, qual é a agenda? Agenda inclusivista, igualitária, ecológica, desarmamentista, pacifista, abecedária. Entende abecedária, né, Marcelo? Sim. Aquele punhado de letrinhas. Bom, tá aí, né? Não precisa, como diz o ditado, não precisa desenhar para ninguém, né? Tá muito claro. Agora, essa foi uma das últimas falas dele, né? Uma das últimas reuniões que ele fez antes de passar um longo período internado, né? E depois entrar em óbito. E a gente vê que eles estão, na realidade, ele nunca escondeu que ele, né, estava sentado no trono para trabalhar em cima disso. Ele estava ali para trabalhar exatamente em cima disso. Por isso que todos os comunistas, os globalistas, essa galera toda, estiveram lá no velório dele.